Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos mais uma vez diante do Pai, do Filho e do poderoso Espírito Santo. Eu agradeço a Deus por sua vida, que vai estar nos ouvindo, nos ajudando a engrandecer o nome do Senhor, a fazer menção deste Deus que rege toda a história e que é o Senhor nos céus e na terra. Hoje, dia 8 de outubro de 2025, nosso tema: como Cristo é mencionado em cada livro da Bíblia. Tendo a segunda parte hoje no livro de Malaquias. Jesus é profetizado como o Messias, o ungido, e o mensageiro de Deus que virá para preparar o caminho e purificar seu povo. Sua vinda é descrita como sendo preciosa, bendito seja o nome do Senhor. Também como precedida pelo mensageiro, interpretado por Jesus como João Batista, mas chegado do próprio ele próprio virá como um fogo para refinar os sacerdotes, purificar as nações e glorificar o nome do grande Deus Altíssimo, estabelecendo um novo concerto e um reino de justiça. Malaquias 1:2 diz assim: Eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que vos me amaste? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor: todavia amei a Jacó. Bendito é o nome do Senhor. Ainda, eis que envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto. A quem vós desejais? Eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Bendito seja o nome do Senhor, nosso Deus. Esses são Malaquias capítulo 3, verso 1 e 2. Muito bem, verdades inquestionáveis está em Tessalonicenses capítulo 1, verso 6 a 7. E vós foste feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis da Macedônia e da Acaia. Bendito seja o nome do Senhor. Veja a importância de uma boa liderança, de uma vida consagrada ao Senhor, né? Bendito seja Deus. Malaquias capítulo 2, versos 5 a 7 diz assim: meu concerto com ele foi de vida e de paz, e eu lhes dei para que me temesse, e me temeu, e assombrou-se por causa do meu nome. A lei da verdade esteve na sua boca, e a iniquidade não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e apartou a muitos da iniquidade, porque os lábios do sacerdote guardarão a ciência, e da sua boca buscarão a lei, porque ele é o anjo do Senhor dos Exércitos. Olha que maravilha, né? Esse texto ele está junto com o texto falado no capítulo 2 para os sacerdotes. Primeiro, Malaquias reprova os sacerdotes, mostra que eles foram reprovados, e depois mostra que Jesus, como sacerdote celestial, ele é aquele que age com perfeição.
Bendito seja o nome do Senhor. Nós vamos ver mais adiante a questão dos sacerdotes. A leitura bíblica diz assim, Malaquias 4, 1 a 6. Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno. Todos os soberbos e todos que cometem impiedade serão como palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos. De sorte que lhes não deixará raiz nem ramo. Mas para vós que temeis o Senhor, o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas, e saireis e crereis como e crescereis como os bezerros no cevadouro, e pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas dos vossos pés. Naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe, para todo Israel, e que são os estatutos e juízos. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia e grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Bendito seja Deus. Acabamos de ler, fazer essas leituras, porque nós vamos estar falando um pouco de cada coisa dessas leituras. Você depois pode meditar esse texto, ele fica para os irmãos, as pessoas que estão no Zap, mas ele não é colocado para os que estão no YouTube, porque é um texto muito longo. Mas cada um de nós podemos classificar isso como bênção de Deus e meditar nele. Se alguém quiser no YouTube, só falar que a gente lança para você. Muito bem, no livro de Malaquias, Jesus é profetizado como Messias, o ungido, né? O ungido. Na representação de Jesus no livro de Malaquias, ele era o Messias ungido. Malaquias prediz a vinda de um ungido, que é o Messias, para reformar o povo de Deus, o mensageiro do novo concerto. O livro anuncia a vinda de um mensageiro do novo concerto, representado por Jesus Cristo, que virá para restabelecer uma nova aliança, como Jesus mesmo falou, esse é o sangue da nova aliança do meu sangue. O fogo do refinador. Jesus é descrito como um fogo purificador que refinará os sacerdotes e a nação, livrando-os da impureza e permitindo-os oferecer sacrifícios puros a Deus. O Senhor da vinha, em uma passagem, Jesus se refere a si mesmo como o Senhor da vinha, indicando que a vinha de Deus será entregue aos novos lavradores justos, após o fim do sacerdócio levítico. Precedido por um mensageiro, Malaquias profetiza a vinda de um mensageiro para preparar o caminho do Senhor. Jesus identifica esse mensageiro como João Batista, que preparou o caminho para a sua primeira vinda e a vinda do próprio Cristo. De repente, ele aparece no templo, né? E depois virá na sua segunda vinda para mostrar sua bondade a Israel. Malaquias apresenta Jesus como o Messias, que purificará seu povo também. Estabelecerá conserto eterno, né? Isso nos mostra a necessidade de conhecermos a palavra de Deus. Autor do livro, nós já sabemos que é Malaquias. Embora alguns atribuam Malaquias a um escritor anônimo, considerando o livro escrito pelo profeta Malaquias, não é mencionado em nenhum lugar da Bíblia, mas de seus escritos podemos aprender que ele teve um grande amor
pelo povo de Judá. E pelas cerimônias do templo, ele foi provavelmente um contemporâneo de Neemias. A falta de menção de qualquer rei ou de incidentes históricos identificáveis torna a data um tanto difícil. O uso de várias palavras persas no texto, a referência de um templo construído, Malaquias 1:10, torna a data pós-exília simultânea como Neemias, mais provável cerca de 450 antes de Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. O contexto existencial, como já foi mencionado, Malaquias é o último de muitos homens divinamente inspirados que, no período de uns 1000 anos, predisseram a vinda do justo. Não somente eles profetizaram acerca da vinda do Messias, mas também explicaram detalhadamente ao povo os seus pecados e os advertiram a respeito do justo julgamento de Deus. O próprio nome significa mensageiro de Deus ou meu mensageiro. Ele foi um profeta para os judeus que representavam a Jerusalém depois do cativeiro da Babilônia, ou que regressaram a Jerusalém. É um livro que destaca amor, paciência e justiça de Deus. Também salienta a então rebeldia do povo e a sua autoconfiança. Ele afasta-se um pouco da linhagem comum, ou da linguagem comum, ao enfatizar sobre o dízimo, as maldições, sobre quem não pratica as bênçãos, para quem dá com alegria. Uma característica desse profeta é o uso que ele fez de perguntas, um diálogo que ele faz entre Deus e o povo, bendito seja o nome do Senhor. A nação judaica ainda se encontrava nesse tempo sob o domínio persa. O templo estava inaugurado há 100 anos, aproximadamente. O povo havia retornado aos seus velhos pecados e não praticava a verdadeira religião, a verdadeira fé, né? Nós sabemos que dois grupos retornaram do cativeiro. O primeiro grupo veio com Esdra em 457 a.C. e o segundo grupo veio com Neemias em 445 a.C. Ou seja, veio 12 anos um outro grupo muito grande, que veio povoar novamente Jerusalém, povoar Samaria, povoar todas as terras de Judá, vieram ver as suas terras e ali ficaram, né? Mas encontraram muita gente lá, de outros lugares, que os reis trouxeram e deixaram lá os pobres, né? E isso confundiu, porque quando eles chegaram, acabou tendo uma mistura muito grande entre esses que estavam servindo ao Senhor e os que vieram. Eles fez uma mistura muito grande. Tanto é que Esdras vai trabalhar essa situação por causa desse pecado muito forte que eles viveram, envolvendo-se com as pessoas de outras gentes. Eles não eram para se envolver, porque Deus tinha escolhido eles para servir ao Senhor como se fosse povo de propriedade exclusiva, um povo adquirido por Ele, um povo chamado por Ele, para que através deste povo Ele pudesse minar todas as nações com a fé de Abraão, com a lei da palavra de Deus, com a graça divina através do anúncio da misericórdia de Deus. Enfim, tudo isso foi feito, foi projetado por Deus para que Israel se tornasse uma bênção para todas as nações. Tanto é que o tema do livro é a grandeza de Deus. Deus é grande, Deus é poderoso, Deus é grandioso, mas a grandeza aqui está na eficiência de Deus, no projetar de Deus, no pensamento bom que Deus tem a respeito de todos nós. Está lá em Neemias capítulo 29, verso 11, né? Deus tem bons propósitos,
Deus tem bons pensamentos, Deus tem boas atitudes para com seus filhos, com o propósito de ajudá-los ao conhecimento, à fidelidade, à honra, à altivez e à honestidade e o cuidado um com os outros. Na sua declaração de abertura, Malaquias salienta o amor imutável de Deus por seu povo, devido à sua misericórdia que dura para sempre. Este é o fundo para as reprovações e a exortação que se segue. Primeiro, o profeta salienta o desdém aberto e arrogante dos sacerdotes pela lei e a sua influência negativa sobre o povo. O profeta mostra que eles provocam muita queda do pecado. Portanto, ele os adverte que o Senhor não será um espectador inativo, mas a não ser que eles se arrependam, senão serão castigados severamente. Depois ele salienta, em termos não ambíguos, a tradição dos sacerdotes leigos no divórcio de suas esposas fiéis e casamento de mulheres pagãs que praticavam a adoração aos ídolos. Isso é seguido por uma súplica fervorosa para vigiarem suas paixões e serem fiéis às esposas da sua mocidade, dada a eles pelo Senhor. Observe aqui que, conforme os sacerdotes foram se desviando do projeto de Deus, da lei de Moisés, foram deixando da prática sincera das coisas, foram apresentando sacrifícios danosos diante de Deus, rejeitados por Deus, foram misturando Deus com outras ideologias, outros pensamentos. Isso foi provocando a ira do Senhor. Mas também veio outra provocação. As mulheres deles não suportaram ter outras mulheres, e principalmente mulheres pagãs, porque elas não tinham como conviver, porque uma queria idolatrar, trazer os seus ídolos para dentro de casa, e as que queriam servir a Deus, elas não tinham, elas tinham horror à adoração a ídolos. Então havia uma divisão dentro do lar, e começou a estragar a geração, de tal forma que os novos filhos se tornaram pessoas insensíveis, não estavam mais dispostos a seguir os conselhos dos seus pais. Então surge uma geração que desprezava a Deus, mas olhando para a vida dos sacerdotes. E isso é triste, quando alguém que é líder, em vez de dar bom exemplo, se torna um péssimo exemplo para a geração. Observe que Deus, no capítulo 5, ele fala que o sacerdote desprezado depois de saírem do Egito, o Senhor separou para si os levitas para serem pastores ou sacerdotes de Israel. Porque aqui a palavra pastores, ela é identificada tanto para os sacerdotes, como ela é identificada para a liderança das famílias, que eram como pastores, que eram aqueles como juízes que Moisés tinha levantado. Continuou tendo liderança, das famílias oligárquicas, mas o que é que acontecia? Essa liderança estava caída, estava fracassada. Criaram uma tradição que não era mais a legítima lei de Deus. Então, qual deveria ser a característica dos verdadeiros ministros de Deus? No primeiro estado, eles deveriam ter uma mente temente a Deus. A sua mente deveria temer a Deus. Será que nós, no nosso primeiro estado espiritual e moral, nós estamos realmente temendo ao Senhor, fazendo as coisas, entendendo que Deus está em todo lugar? Dentro da casa, fora da casa, nos negócios, nas fazendas, nos acordos, nos contratos, nos acertos com os trabalhadores que trabalham nas empresas ou nos
acordo para uma construção simples, de uma casa, ou para qualquer outro tipo de atividade, principalmente na lavoura, como era muito forte, lavoura, a questão do agronegócio da época era muito forte, e eles começaram a fazer negócios danosos, vergonhosos, onde o povo era oprimido, onde o mais pobre se tornava subjugado. Então, um líder que não teme a Deus é um líder que não vai levar aquela geração que ele está coordenando, que ele está liderando. Essa geração não vai temer o Senhor, não vai ter temor de Deus, não vai respeitar a Deus em todo lugar. Vai querer respeitar a Deus só lá naquele lugar que eles colocam para adorar, no templo, nas igrejas, nesses lugares que as pessoas se reúnem, só. Mas depois não temerão, porque para eles Deus não está em todo lugar. Deus só vai estar naquele lugar ali quando eles estiverem reunidos. E esquecem que, na verdade, Deus está até mesmo olhando até o banho que a pessoa toma. Deus não tem como ocultar a sua visão de todos os negócios que a gente faz, né? De todos os nossos tratos, nosso jeito de trabalhar com as pessoas. Outra coisa, qual a mensagem deveria existir na boca de um sacerdote? Seria a verdade. A verdade a qualquer custo. A verdade não pode ser de qualquer jeito. Eu me lembro quando Davi se programou para fazer o grande templo de Deus, que o sacerdote veio e disse: faz conforme está no teu coração, porque Deus é contigo. Mas quando o sacerdote volta e se apresenta diante de Deus, o Senhor manda ele voltar lá e dizer para o profeta, dizer para ele, para Davi, que ele não podia fazer, que ele não tentasse fazer, porque Deus não ia aceitar. Diferente, olha aí a diferença, ele teve que voltar e falar a verdade. Então tem casos que a verdade tem que prevalecer, mesmo que a nossa imagem, mesmo que aquilo que a gente acha, nossas recomendações, nossos conselhos, tem pessoas que as pessoas referendam acima de Deus com um conselho, com uma forma muito especial de ser, porque são pessoas de fama, são pessoas acima de conceito, né? Mas não pode. Gamaliel, quando repreendeu os judeus, os sacerdotes, que eles estavam perseguindo os discípulos, ele foi muito claro: se essa obra não for de Deus, ela não vai prevalecer. Mas se ela for de Deus, vocês vão ser julgados por estarem lutando contra Deus. Então tem coisas que a gente tem que avaliar. Será que do jeito que eu trato as pessoas, será que do jeito que eu falo das pessoas, será que nos meus negócios, como eu estou fazendo com as pessoas, será que no meu jeito de ser pai, no meu jeito de ser mãe, será que eu estou certo diante de Deus? Será que eu estou fazendo o correto? Será que eu estou abençoando ou amaldiçoando as pessoas através dos meus atos, dos meus exemplos, da minha forma de apresentar as coisas de Deus? Ou será que eu subjugo as pessoas pelo fato de eu me sentir superior a elas, de eu achar que eu sou superior a elas, de eu achar que eu tenho domínio sobre essas pessoas? Eu não tenho domínio. Eu tenho uma liderança que deve ser feita com respeito, com dignidade e segundo a verdade. A outra questão é que o sacerdote deveria evitar a iniquidade, deveria ser esse o seu propósito. Evitar a iniquidade na sua própria vida e na vida da sua família e na vida da liderança que ele tivesse. Evitar, fazer de tudo para que a iniquidade não se gerasse. A iniquidade, ela é diferente do pecado, ela não é externa, ela é interna. Ela é gerada dentro da alma do homem.
É do coração que vem os maus pensamentos. É de dentro do coração é que vem os pensamentos de matar, de destruir, de enganar. A iniquidade gera dentro do ser humano. Nós somos tentados por fora. Nós somos tentados pelo que olhamos, pelo que ouvimos, pelo que tocamos, pelo que sentimos, pelo que provamos, mas nós as coisas de fora não fazem o nosso caráter. O nosso caráter é interno. E nós já temos a lei espiritual de Deus no nosso coração. Nós já temos a existência do amor e da graça de Deus dentro de nós. Nós não podemos nos enganar. E para isso não precisa ser religioso. Para isso você não precisa ter 50 anos de religião. Você precisa ser uma pessoa que observe e siga a verdade de Deus, a palavra de Deus, custe o que lhe custar. Então, o propósito da pessoa é evitar a iniquidade, é não propagar a iniquidade, é não ser instrumento de maldade, é não falar mal do seu irmão, não gerar contenda, porque a geração de contenda, ela vem de um coração iníquo. O propósito de maldição, de operação do erro, vem de dentro da pessoa. Outra coisa que um sacerdote deveria fazer, ele deveria andar com Deus. Esse deveria ser seu hábito. Andar com Deus. Como eu vou andar com Deus? Seguindo a sua palavra, seus conselhos, amando aquilo que ele deixou para mim, aqui, olhando para a vida dos que viveram no passado e como Deus se agradou dele, e é daqueles que Deus não se agradou. E por que Deus não se agradou? O que fez Deus ficar zangado? O que trouxe a ira de Deus? Manifestou-se a ira de Deus. Como as coisas chegaram a esse ponto? Como Deus se aborreceu e matou o povo antediluviano, dando 100 anos de oportunidade para eles se converterem, e eles não se converteram. Dando oportunidade para que eles pudessem ouvir a mensagem do homem da fé, do propagador da fé que era Noé. A Bíblia chama pregoeiro da fé, né? Aí diz aqui, também deveria ser uma pessoa, além de andar com Deus, ele deveria viver voltando os homens a Deus, ou seja, guiando outras pessoas para Deus. Além dele andar com Deus, ele deve guiar outros homens na direção de Deus, para confiar no Senhor, para amar o Senhor. E tem muitas formas de se guiar. Primeiro, sendo luz do mundo e sal da terra. Nós precisamos ser luz. A pessoa que anda na luz, ela tem menos dificuldade para acertar o caminho. Mas a pessoa que anda em trevas, ela tropeça, ela pode ser atingida por algo que está atravessado no caminho. Ela pode tropeçar, pode cair num buraco, ela pode ser ferida pelo animal peçonhento, mas uma pessoa que anda em luz, ela enxerga o caminho, a distância, ela enxerga os perigos, e ela então é preparada para não cair no perigo, para não cair no buraco, para não tropeçar. Então, quando uma pessoa é luz, ela ajuda o trânsito das outras pessoas. Por onde ela passa, ela vai deixando a iluminação para outras pessoas andarem nos passos dela. Mas se ela é uma péssima pessoa, a Bíblia diz, se os teus olhos estiverem em trevas, grande será as tuas trevas. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Então, levar as pessoas a Deus. Esse deve ser o nosso trabalho. Outra coisa, ensinando a lei de Deus, no caso deles, está ensinando a lei, porque era isso que Deus mandava, que eles ensinassem andando, eles ensinassem caminhando, eles ensinassem deitado, eles ensinassem sentados, né? Que são etapas da vida da pessoa, que a pessoa precisa aprender como andar com Deus.
Então, nós precisamos também hoje, o que é que se deve se ensinar? A doutrina dos apóstolos, o partir do pão, as orações, o evangelho de Jesus. Esse é o nosso dever. Esse é o nosso dever. Porque se estamos vivendo uma nova aliança, a aliança do sangue de Jesus, temos que nos comportar diante da graça, que a Bíblia diz que veio, que ele é o Senhor da graça, ele veio manifestar a graça, ele veio trazer a graça para nós. Jesus, ele é a luz de Deus, é a verdade de Deus, é o caminho para a nossa vida, bendito seja o nome do Senhor. Então, essa atitude de ensinar a lei, de ensinar a doutrina, de ensinar o evangelho é um dever que todos nós temos. E qual seria a missão de uma pessoa que lidera? A missão de uma pessoa que lidera é agindo como um mensageiro de Deus. Mas tudo já não está lá em cima, não. A palavra de Deus diz que João Batista ele foi para o deserto. Ele sacrificou, não quis ficar na cidade, não quis a facilidade da cidade, ele foi pregar nos desertos, nos caminhos. E por que nos desertos e nos caminhos? Porque ali ele foi se colocar perto do Jordão, e principalmente quando as pessoas iam para a localidade, elas desciam geralmente no caminho do mar para beber água, porque às vezes era muito seco, então elas enchiam para encher. Fora que algumas pessoas que moravam no deserto, nas partes desérticas, elas precisavam pegar água. Então ele aproveitou para pregar nas estradas, onde as pessoas passavam, de uma cidade para outra, de uma localidade para outra, de uma aldeia para outra. Lá estava João Batista anunciando que Jesus vinha, que o Cristo estava chegando, e questionando sobre o pecado das pessoas. Então, uma pessoa que é mensageira de Deus tem na sua missão a obrigação de ir para o lugar que precisa de ouvir a palavra de Deus. Não deve ficar quieto, só na sua mordomia, só na sua tranquilidade. Parece que só dando tudo certo para ele, não quer nem saber para quem morre, para quem está sofrendo. Não, Jesus ensina, Jesus diz que se a gente não visitar o órfão e a viúva nas suas necessidades, ele falou que a gente deve cuidar da água, ele ensinou isso, né? Que a gente deve nos preocupar com quem está doente, com quem tá morto, até mesmo para visitar, para estar ali na família, para estar vigiando com a família naquele dia. Ou seja, a pessoa tem que ter comida para dar para quem tem fome, água para quem tem sede, e cuidar. Aquelas pessoas que não têm o recurso, que estão sem recurso financeiro, na medida que você puder, estender as mãos, porque os homens lá de fora, a pessoa que não conhece a Deus, ela só vai dar ajuda para aquela que pode lhe devolver. E por fim, nós devemos, como missão, anunciar a vinda daquele que virá. Ele já veio uma vez, foi morto, crucificado, mas ressurgiu dentre os mortos. Mas ele foi aos céus, e a promessa é que ele virá novamente. Então devemos anunciar o arrebatamento, anunciar a vinda do Senhor. E foi isso que o profeta Malaquias colocou em sua mensagem para os líderes de Israel, para os sacerdotes, para aqueles que fazem as coisas erradas. Seja a pessoa uma pessoa que leva, que hoje há um questionamento sobre dízimo, sobre oferta. Eu quero saber como nós vamos produzir as coisas, comprar as coisas se não tiver recurso. Então, a questão de você doar, a Bíblia diz doar segundo a tua prosperidade. Contribuir segundo a tua prosperidade. Se você tem muito, você não vai dar pouco. Você precisa contribuir muito. Mas se você tem pouco, você não pode dar muito. Não pode se sacrificar. Então, aquela pessoa que tem muito, ela vai ajudar mais, por quê? Porque Deus lhe abençoou mais.
A Bíblia diz: a quem tem, lhe será dado, e a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Porque da sua infidelidade, da sua desonestidade diante de Deus, né? Deus espera de nós o quê? Que a gente faça da nossa vida um santuário para Ele, para glorificar o nome dEle. Que Deus nos abençoe e oremos ao Senhor. Senhor, mais uma vez estamos diante de Ti, para Te glorificar e Te exaltar, porque Tu és bendito eternamente, és santo, és lindo e majestoso. O Senhor é a nossa força, é a nossa fonte de alegria, nosso prazer cotidiano. O Senhor é a nossa felicidade, o Senhor é a nossa paz, o Senhor é nosso refúgio, nossa fortaleza, o Senhor é a nossa alegria, o Senhor é o nosso pastor, o Senhor é o nosso guia, o Senhor é a nossa luz, o Senhor é o sol da justiça que resplandece, que faz com que a gente não ande em trevas, mas tenha a tua poderosa luz e viva na excelência da tua luz. A tua luz que pode vir tanto pela claridade, como pode vir pela questão do desvendar dos mistérios. Através, Senhor, dos ensinamentos da tua palavra, do conhecimento da tua palavra, da comunhão com o teu Espírito Santo, de uma vida no altar, de uma vida de consagração, de fidelidade, de honra, de uma vida que assegura a Ti toda a honra, toda a glória, mas que faz com que cada um de nós tenha temor, respeito pela divindade que é o Senhor, pela autoridade que é o Senhor. O Senhor é um Deus eterno. O Senhor é um Deus de todos os deuses, existente pelo homem, criado pelo homem, porque não existe deuses que possam prevalecer contra o Senhor. Até mesmo os Satanás e os seus anjos caídos não podem ser exército que batalhem contra ti e saiam vencedores. Então, aqueles que te amam têm tudo a prosperar, têm tudo a confiar, têm tudo para ser feliz, têm tudo para se estabilizar, têm tudo, Senhor, para estar bem diante de ti. Ainda diante das angústias, necessidades, desavenças, nós precisamos, Senhor, ter a paz que o Senhor nos dá, a alegria proporcionada através das vitórias alcançadas, das guerras espirituais, porque a tua palavra diz que nós não lutamos contra a carne nem o sangue, mas sim contra as hortes e potestades do ar, porque elas estão aí tentando, perturbando, desanimando, desestimulando, ofendendo, machucando, ferindo, usando lábios impuros para falar de coisas que não são verdade, ou até mesmo para anunciar e disfarçar-se de verdadeiro, como aquela mulher que chamava aos teus servos, os apóstolos de filhos do Altíssimo, que anunciadores das coisas eternas, mas ela estava opressa, Senhor. Ela naturalmente como pessoa não sabia de nada, mas cheia do mosto, cheia dos espíritos malignos, eles identificavam que aqui Paulo e que Silas eram pregadores da verdade. Então aproveitavam e usavam a boca daquela mulher para instigar os teus servos. E quantos, Senhor, não tem usado da mesma situação para instigar a verdade, para instigar os teus servos, para instigar as pessoas, para maltratar as pessoas. Usam a tua palavra e torcem a tua palavra com o objetivo, Senhor, de destruir e não de edificar. Mas que nesta madrugada, neste horário que esta pessoa estiver ouvindo e acompanhando esta oração, que ela seja alcançada por bondade, por compaixão, por misericórdia, que ela se humilhe aos teus pés, que ela se arrependa do seu mau caminho, que ela se converta diante de ti, que ela te ame de todo o coração, porque ela já é amada. O Senhor mesmo diz, justamente, Senhor, em Malaquias 1:2, eu te amei. O Senhor nos ama e esse amor nos traz esperança, mas nós precisamos largar os pecados, como o Senhor falou ao povo, largar as injustiças, largar as ofensas e nos colocar, Senhor, como pessoas
de caminho honesto, de uma vida digna, de uma integridade diante de Ti. Assim eu te apresento todos os que oram comigo, te agradeço por cada vida, te louvo, Senhor, por cada vida e te bendigo, porque foste Tu quem nos abençoaste, quem nos ajudaste, quem nos livraste. Senhor, abençoa a nossa nação, abençoa nosso município, abençoa nosso bairro, abençoa nossa rua, abençoa nossos irmãos, amigos, vizinhos, tios, filhos, filhas, abençoa cunhados, cunhadas, mãe, pai, abençoa, Senhor, todos que precisam de Ti, o que está no hospital, o que está precisando de socorro, o desamparado, aquele que está mendigando, aquele que está sem lar. Eu te peço nesta hora, Pai, socorre em nome de Jesus. Eu te adoro e te glorifico, não só agora, mas para todo sempre.